Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Madeleine Godinho chamado As Bênçãos do Sofrimento. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para nós meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E lógico, né? Quando a gente faz o estudo do Manancial, nós somos inspirados, exortados e edificados. Tanto faz se fazemos isso sozinho ou acompanhado. E isso vai fazer com que a nossa vida espiritual cresça e também vai nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, então eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender. Senhor Jesus, em teu nome nós pedimos que tu nos ensines a respeito do sofrimento, porque a gente tem dificuldade para aprender, né? Que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom e que não importa qual seja a resposta que nós tenhamos para as nossas orações, o Senhor é Deus. Muito obrigada por tudo, Jesus, e ensina-nos em teu nome que pedimos. Amém. Irmãos, então nosso texto bíblico está em Romanos, nós vamos ler o capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 30. Versículo 18 ao 30. Ele diz assim: estou absolutamente convencido, é o irmão Paulo que está falando, né? Sou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Portanto, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se A Bênção do Sofrimento. E a irmã Madeleine escolheu o versículo 28 para ser o versículo-chave, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, é o versículo 28, né? Que na minha tradução, que é a do King James, diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano.
Bem, então ela vai contando aqui, a irmã Madalene, aquela que escreveu o texto, ela vai dizendo que ela atende pessoas, né? Como ela é psicóloga, ela atende pessoas na clínica e ela observa quanto dá trabalho a pessoa ser abençoada. Por quê? Porque cuidar de tudo que a gente tem nessa terra não é fácil, né? E pode trazer pra gente uma bagagem de sofrimento. Porque a gente quer resolver todas as coisas, mas nem sempre é tão fácil de resolver, não é? Então a gente sabe que dá trabalho, mas Deus tem ministrado no coração dela sobre isso, para que ela mesma não se canse nem desista das bênçãos que ele concede à irmã Madeleine. E que a gente possa ter também essa mesma oração, que a gente possa também ser abençoada nesse nível. Além de mais, o Senhor também tem dado forças a ela para que ela possa atuar na clínica dela, lá ajudando pessoas a não desistirem, a resistirem ao dia mal. Mas eu digo mais, nós que não somos psicólogos, que não temos uma clínica, nós também temos que pedir ao Senhor que nos ajude a não desistir nunca, a incentivar as pessoas, para que nós possamos levá-las a entender a importância de perseverarem no dia mal, né? Então, quando a gente acabou de ler essa leitura que a gente fez, né? Esse texto que a gente acabou de ler, a gente vê o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, dando uma advertência para nós acerca dos sofrimentos dessa vida e que a gente precisa sempre olhar para frente, para o alvo. Por quê? Porque o objetivo é sempre a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez neste momento você esteja passando alguma dificuldade, tenha experimentado algum desafio, sei lá, contas para pagar que você não tem dinheiro, trabalho que você não está indo bem ou porque falta ali um trabalho, problemas com a família, com os filhos, amigos, enfim. E cuidar de tudo isso, obviamente, dá muito trabalho, né? Pois a gente precisa investir arduamente para que a gente não perca de vista aquilo que realmente é importante, isto é, aquilo que o Senhor planejou para a gente. A gente não pode perder isso de vista. Caminhar na presença de Deus é um processo que demanda força, esforço, obediência, mas a gente sabe que a nossa força vem dele. É nele que nós conseguimos todas as coisas. O versículo 26, esse que... do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, no entanto, o Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Esse versículo diz que o Espírito Santo está ajudando a gente na nossa fraqueza. Porque nem orar a gente sabe, né? Então ele ora pela gente para quê? Para que o Senhor, para que o Pai possa nos direcionar e nos atender naquilo que realmente necessitamos. Então não para satisfazer os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Então muitas vezes o Pai nos dá mimos, né? Dá coisas que a gente quer, mas o fundamental é que nós recebamos aquilo que a gente necessita. Então, em momentos difíceis, de desafios, momentos estressantes, a gente pode não pensar direito e não perceber que o que está acontecendo ao nosso redor é o mesmo que está acontecendo dentro da gente, né? Então, o caos externo pode estar nos mostrando um caos que a gente tem internamente. A gente pode ficar confuso, indeciso, desanimado, mas o Senhor nos conhece. Em Cristo, encontramos todas as respostas que a gente precisa. E em Cristo, pode crer, a gente encontra também todo o consolo que a gente necessita. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme, não desanima, creia que o Senhor está com você, tá bom? Ele sabe do que você precisa e Ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Amém? Bom, nosso manancial diz assim, no final. Pai, obrigada pelas bênçãos. Ensina-me a cuidar delas em paz e com sabedoria. Porque às vezes a gente nem sabe que está sendo abençoado, né, irmãos?
que nós possamos ter esse reconhecimento, um coração grato e que nós possamos fazer essa oração, que a gente possa reconhecer as bênçãos que o Senhor nos dá. Amém? Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço, ó, meu abraço de ursa. E lembrando os irmãos que nós que acreditamos que muitas das bênçãos estão no sofrimento, para nós o abraço dá super mega certo. Irmãos, quero que vocês também se lembrem do nosso versículo que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para ira. Não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha! Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano que diz: não tema. Pode ser o desafio que for, pode ser a dificuldade que for, Deus já está lá.